Salve, salve, amigos da internet, do YouTube, Instagram, Facebook e toda a rede conectada. Hoje nós estamos aqui para mais um Smartcast e a gente vai falar sobre o futuro de Mauá da Serra, uma das cidades mais importantes da região do Vale do Ivaí. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a vereadora Edith. Primeiramente, queria agradecer por você ter vindo, ter aceito o convite prontamente. Quando eu falei, vamos falar sobre o futuro de Mauá, você falou, vamos sim, e a gente amargou. Obrigado por estar aqui, Edith. Obrigada, Rodrigo. Obrigado aí a Boa Smart pelo convite. E estamos à disposição aí para o que vocês, né, para esse bom bate-papo nessa manhã de 1º de novembro, né? 1º de novembro. Hoje a gente está gravando nesse 1º de novembro. A gente vai falar aí sobre esses temas relacionados a Mauá da Serra. E eu já vou até falar como eu cheguei até você. Sim. Porque eu conversei com tem vários amigos em Mauá da Serra e fui conversando com alguns amigos e perguntando quem que a gente precisa conversar, né? Porque a gente está abrindo esse espaço para debater sobre o futuro das cidades aqui da nossa região. E quase 100% falou assim, fala com a Edith, que ela é muito inteligente, é uma pessoa muito atuante. E esse reconhecimento é importante também, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que o reconhecimento é fruto de um pouco da atuação e do trabalho, né? De vereadora, que aliás, né? A primeira vereadora a assumir a cadeira, né? Ah, é? Em Mauá da Serra, né? Por que a primeira a assumir? A primeira a assumir porque a primeira eleita mulher foi Odete, né? Muito conhecida na cidade por atuar na saúde, mas não assumiu, né? A vereança, né? Entendi. E acabou assumindo a Secretaria de Saúde. Ah, entendi. Né? E acabou não assumindo, né? Ela está em Faxinal agora, não está? Isso, a Odete, sim. Legal. Uhum. E como é que foi esse processo? Conta um pouquinho, qual que é a sua profissão? Como é que foi a tua história com Mauá da Serra? Assim, eu cheguei em Mauá, de formação eu sou engenheira agrônoma, né? E cheguei em Mauá por esse caminho. Eu atendi ali os agricultores ali do assentamento do PA Novo Mundo, né? Meu esposo, né, o doutor Ednei, trabalhava ali já na saúde, na cidade, mas eu cheguei por esse caminho, né? Ali vim atender. No ano de 2014. 2014 você veio para Mauá. Isso, foi quando eu cheguei, né? Quando eu me apresentei à cidade de Mauá da Serra. Certo. Então, eu atendi aqueles agricultores ali, né, daquele assentamento, e foi através desse trabalho que eu cheguei até Mauá. Mudamos definitivamente para ali em 2015, né? Viemos para Mauá com nossa família, e ali estou. E ali nos estabelecemos e escolhemos a cidade também nos acolheu, né, para ser moradores ali, se tornar cidadão e cidadã ali mauá-serrano. Legal. E você veio de onde? Você é do Nordeste? Não, minha família é mineira. Mineira. Isso, nós somos de Minas. Minha família toda é de Minas, né? Minha última temporada profissional foi no Nordeste, na região ali, exatamente no estado do Ceará. Trabalhei também nessa área, né, ali da extensionista, na área de extensão rural, também trabalhando com agricultores, né? Sim, legal. Porque acaba que a minha ação, em função da profissão, é voltado muito a atender a pequenos produtores, né? É uma pegada mais da agricultura familiar ali, né? Entendi. Então, a minha própria atuação da profissional sempre foi, né, com os pequenos produtores. Claro que em alguns momentos eu trabalhei, né, ali com médios produtores também, mas a atuação ao longo dos anos, né, de trabalho foi com a agricultura familiar. Qual que é a tua pretensão agora para os próximos anos? A gente sabe que você realmente é muito atuante como vereadora. Você pretende continuar nesse cargo? Você pretende, até porque o seu nome já vem sendo falado, disputar talvez uma eleição para prefeito? Enfim, qual que é o teu planejamento? E eu acho que você, dentro do teu planejamento, tem também o planejamento da tua família, né? Você fala muito da família e tal. O que vocês estão pensando? Então, Rodrigo, eu acho que a experiência de vereadora, né, ela de fato me trouxe muito aprendizado, como tudo na vida, né? Eu acho que são fases. Eu nunca me envolvi em política, né? Diretamente não. É a primeira vez que Foi eu a me primeira envolvo, eleição que você disputou e já que ganhou. eu participo, Legal. assim, né? Do ponto de vista político, sim. Foi surpresa, inclusive para mim, né? Porque a gente acabou entrando para ajudar o grupo e acabei sendo eleita, né? E para mim tem sido uma experiência
que termina em 31 de dezembro de 2024, né? Assim, com muito aprendizado, com muitas lições, e tem colocado para mim muitos desafios também, que são novos, que eu falo que a gente tem formação acadêmica, mas quando você entra para a política, você tem muitas limitações, porque é típico, né, dessa pegada aí política, né, da gestão pública, né, e o vereador tem desafios e tem funções, né, tanto de legislar quanto de fiscalizar, mas ele é o porta-voz ali da comunidade, né? Sim. E a gente encontra hoje talvez algumas limitações, né? Principalmente ali na gestão, nesse contato, talvez, ali entre o planejamento e a execução, a gente tem limitação. Então, hoje, para mim, a experiência foi válida, né? Mas hoje eu quero dar um passo a mais, né, de vereador. Por isso que a gente vai lançar a pré-candidatura, né, em Mauá. É claro que quem decide é a população, né, porque eu acho que a gente vive num país democrático e o povo que dita, né, quem é que vai ser aí o próximo gestor, né, de Mauá. Mas eu tenho, sim, do ponto de vista pessoal, disposição e vontade, né. Ali é claro que você é a primeira mulher também a se candidatar a esse pleito eleitoral, né, a cargo do Executivo, do Poder Executivo de Mauá. Não acho que é fácil, é desafiador também, assim como ser vereadora, mas também acredito que não seja impossível. É uma cidade que eu tenho aprendido muito com ela, né? É uma população acolhedora, é uma cidade nova, do ponto de vista, né, se eu olho de tempo de emancipação, uma cidade jovem. A primeira, né? gestão foi em 92, né? Foi o Inácio, né, Mendes Inácio, Filho. Isso. E a cidade tem 8 gestão, né? O Hermes foi aí para o seu 4º mandato, né? Um excelente prefeito ali. Das 8, 6 foram vencidas pelo mesmo grupo. Exatamente, pelo mesmo grupo. Então, acho que agora a gente entra nessa, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, né? A gente tem abrido diálogo, né, bastante. Nós vamos lançar a pré-candidatura e isso também nos coloca, do ponto de vista familiar, a se expor. Né? Com certeza, faz parte, né? Então, hoje, o Ednei, ele é médico da cidade. É claro que, se ele se candidatar, ele vai ter que afastar da função e da missão, né, de ser médico. É um médico bem aceito na cidade e pela comunidade, né? Tem feito um trabalho humanizado, eu acredito. E isso é que tem destacado ele, né? Talvez ali como, inclusive, um pré-candidato também. Sim, também. A decisão nossa familiar é que, nesse momento, né, seria eu, por estar já na política, né, por estar já envolvida, se lançar nesse primeiro momento, né? É claro que lá na frente tudo tem diálogo, né? Nada está fechado. Com certeza. Tudo está em aberto na política, porque você sabe que tem-se até o ano que vem para tomar as decisões, né? Vamos lançar a pré, mas até o ano que vem a gente tem possibilidade de diálogo dentro do grupo. Temos um grupo em Mauá, né, ali do partido, e, para além do partido, nós temos conversado também com muita gente, porque a gente acredita que só se ganha política com grupo, não se ganha política sozinho, né? E é nesse espírito aí que a gente tem conversado com muita gente, temos dialogado de construir o nosso planejamento, um plano de governo, né, que caiba, né, as ideias e sonhos também de pessoas que são históricos ali da cidade, mas também nesse momento, né, que vive o país. Então, a gente tem conversado bastante ali, temos conversado com nossos parceiros políticos também, com os deputados, né? E isso também tem nos dado ânimo, né? Talvez que o momento histórico nos chame para tentar, né? Aí talvez a cadeira aí do Poder Executivo. Legal, saber desse seu sonho, desse seu planejamento inclusive que envolve a sua família. As informações que eu tive, antes de convidar as pessoas para virem aqui, convidei vários de Mauá, inclusive nós vamos ter outros candidatos aqui, pré-candidatos, né? E as informações que eu recebi são do seguinte, que você, nenhum projeto passa na Câmara se você não ler, se você não entender, você vai realmente a fundo, não dá para passar alguma coisa assim que você não vai ler. Isso não acontece, essa informação eu obtive. Estando nessa vaga de
de vereadora, você está ali, você debate as suas ideias, você fala, você disse até que tem até essa questão, essa dificuldade, às vezes, de execução e tal. Sim. Você vai passar para o outro lado. E aí o pessoal fala, né, vai virar vidraça, né? O pessoal vai começar... Você tem essa intenção de passar para o outro lado. O desafio muda muito? É totalmente diferente, realmente, sair de ser vereador para ser prefeito da cidade? Com certeza muda, né? Não tenha dúvida que não muda. Até porque hoje, para ser um prefeito, essa cadeira do Poder Executivo não é mais para amador, né? É para pessoas realmente que pensam a gestão de política pública, que venha de encontro com os interesses da comunidade, né? E passar a ser vidraça é algo mais do que real, né? Para quem vai. E para mim, assim, ó, olhando hoje, né, a função e a missão, por que eu falo ali o desencontro desse executar? Nós temos leis, por exemplo, em Mauá da Serra, que a gente tem dificuldade, o Poder Executivo tem dificuldade, por exemplo, na prática, de executar, né? Eu vou pegar aqui a dos animais, por exemplo, né? A gente tem, principalmente animais, vou pegar os cavalos da cidade, né? Que tem acontecido... Nós temos projeto de lei, inclusive, que foi em diálogo com o Poder Executivo para poder dar destino, né? E acaba que... Esses cavalos que ficam soltos na rua. Soltos na rua, dentro do perímetro urbano, né? Sim. E a gente sempre fala, né? Até para o bem-estar animal, e por isso que o projeto de lei, nós já teve um diálogo muito grande dentro do Poder Legislativo, e em diálogo com o Poder Executivo, seria interessante a gente ter um destino, porque o perímetro urbano não é, né, para a criação de animais. É uma discussão, né? Inclusive, que acontece em várias outras cidades nesse mesmo intuito. Exatamente, acaba virando um problema de política pública, né? E hoje nós temos uma pista que passa dentro da cidade, né, a Rodovia do Café, e a gente tem um problema que é latente, tanta questão de acidente, né, o risco ali no perímetro urbano. Então, tem o projeto de lei, mas, na prática, o Poder Executivo acaba tendo dificuldade de executar, né? E assim vários outros projetos, por exemplo, a limpeza de lotes na rua, né? A limpeza de lotes individuais. Nós temos projeto de lei que penaliza, né? No entanto, não se executa, porque falta fiscal, né? Então, eu sinto essa dificuldade. E, de fato, talvez pela parte da academia, né? Ler sempre foi um hábito muito grande que eu tive, né? Talvez seja ofícios, né, aí da própria profissão, que exige muita leitura, né? E acaba, como é um hábito, todo o ambiente, espaço que eu chego, né, isso se torna uma rotina, né? E, para mim, o vereador ele tem que ter essa... Porque ele é o legislador ali, né, das leis. E eu sempre digo, o Poder Legislativo é muito pouco visto pela comunidade. Geralmente, se é mais visto na comunidade, o Poder Executivo, porque é quem executa, né? É quem faz acontecer a política pública, né? Mas o vereador é quem aprova, né? O vereador é quem regula as leis, né? O ir e vir, né? Esse Poder Legislativo. E são pouco visto. E aí eu acredito muito porque a população sempre vê o executar, né? Mas o processo, ele de fato, ele exige muita leitura, exige, né, uma sabedoria para poder lidar, né, inclusive de interesses, né, dentro do poder público, né? Porque a gente sabe, existem secretarias que puxam, né? E de fato, assim, ó, eu tenho tido essa postura de entender. Até porque eu preciso ler para me entender a minha função, né? A frase é o seguinte que eu ouvi, não dá para discutir com ela, ela vai saber tintim por tintim do que está acontecendo ali. Mas é aquele velho ditado, né? Conhecimento, você só sabe o que você tem que saber o que você está fazendo. Então, se eu não saber o que eu tenho que fazer e a minha função, vai ficar falha, né? Tem razão. Essa minha passada ali pelo Poder Legislativo. Então, nós temos agora, por exemplo, né, atualizada a Lei Orgânica do Município, né? Então, para aprovar o regimento interno da casa, né, que são importantes, né? Inclusive para o bom funcionamento desse poder, né? E ali no Poder Legislativo a gente
talvez o debate vem porque eu leio bastante mesmo, né? E gosto porque é uma área, é a parte política que era o meu desconhecido, né? Na minha formação histórica, é a primeira vez que eu participo, então eu preciso entender para mim poder atuar. Talvez ter uma posição atuante, ela é importante, né? Mas eu virar vidraça, de fato, para quem está no Poder Executivo, e eu acho que a responsabilidade de um prefeito hoje, né, vai para além de fazer conta, porque ele também toma decisões ali que são importantes, que acabam interferindo diretamente, né, na vida das pessoas. Então, é claro que quando você está no Poder Executivo, você acaba se tornando, né, ali o gestor, porque eu digo que o prefeito ele tem essa missão, né, de fazer aquilo que a política pública, né, tem o de melhor para o bom funcionamento, né, ali da comunidade, né? Então essa é um pouco a minha visão tanto da função de hoje, e é desafiador. Eu não vou dizer que é fácil, não, né? Acho que alguns cabelo branco aí de quem já está nessa função vai surgir, mas que a cidade ela tem muito potencial e vale a pena, e talvez valerá muito a pena, né? Se a gente chegar até lá, de poder ajudar e colocar à disposição aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Aquilo que a gente pode contribuir, aquilo que nós podemos trazer de novo, né, para a comunidade, né? Então, eu acredito nisso. E é nesse espírito que eu estou me disponibilizando aí a disputar o pleito eleitoral mesmo, como mulher, né? Como cidadã mauá-serrana, né? E eu acho que trazer esse espírito colorido aí para a governança de Mauá talvez seja algo novo para a própria cidade, né? E inovador também. Legal. Edith, você falou que vai construir ao longo dos próximos meses aí tanto as alianças, tanto essa formação de grupo, mas também esse plano de governo. Ouvi você falando que vai ouvir as pessoas para construir esse plano. É claro que nós não estamos num período eleitoral, você é uma pré-candidata, mas a população gosta de saber das ideias, do que o candidato pensa, o que o candidato imagina, quais são... Não são propostas, porque não é uma campanha, mas quais são as suas ideias? O que você pode falar a respeito disso? O que você imagina, o que você sonha para Mauá da Serra? E se porventura se tornar candidata e eleita, a primeira mulher da história, o que você traria de diferente, de novidade para a cidade? Hoje eu vejo Mauá, eu sempre... Porque a cidade é uma fotografia, né? Do seu passado, né? Do seu desenvolvimento e do presente. E hoje eu traria para Mauá alguns projetos, talvez, né? Se eu olho, eu tenho acompanhado, eu acompanhei a gestão, né, do prefeito Nicolau, porque eu cheguei na cidade em 2015, né? A gestão Hermes, né? O primeiro ali da minha presença na cidade, né? E agora né, o segundo mandato dele, né, o quarto mandato dele, o terceiro e o quarto mandato dele, né? Hoje eu vejo Mauá, eu olho para Mauá, do ponto de vista de asfalto, a cidade está contemplada, eu digo. Está bem, né? De asfalto. Está bem, né? Eu acho que a cidade hoje, a gente anda em Mauá e, de fato, vê que chegou, né? Muitas vilas que era terra, né? Muitos paralelepípedos foram cobertos, né? E isso, para mim, vale a pena se destacar, porque eu acho que é uma marca, inclusive, do governo Hermes, né? Que hoje está com seus 87% de aprovação, e isso é muito positivo. Certo. Porque quem ganha é a cidade, né? Com certeza. Com boa gestão. Hoje, para Mauá, o que eu vejo que, na minha opinião, a gente teria que dar um passo, né? Hoje não tem escola integral na cidade. Inclusive, eu acredito que, a partir do ano que vem, terá, né? Até porque nosso orçamento agora do ano que vem aumentou 14 milhões nosso orçamento municipal, né? Então, o ano que vem, a gente acredita que esse será um passo importante, que, na minha opinião, vai ser para o desenvolvimento da educação, né? Vai ser, e para atender a demanda, né, da educação no município, vai ser muito positivo. Eu tenho um sonho do plano de carreira dos servidores municipais do município. Inclusive, foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz quando eu fui, né, entrei,
para o Poder Legislativo. Tem algum caminho nessa gestão já disso? Tem um caminho já e tem uma discussão, né? Por exemplo, a gente retomou o sindicato dos servidores municipais. Hoje, por exemplo, eu acho que a gente tem que valorizar mais o servidor quando se fala, por exemplo... Hoje eu tenho pessoas em Mauá que vai fazer 35 anos de profissão como servidor e vai aposentar com um salário mínimo. Eu acho que é uma falta, talvez, de cuidado, né? Não sei nem se seria de risco, mas de cuidado, né, do servidor. Porque se eu trato bem o servidor, é um tratamento em cadeia, né? Não estou dizendo que a população não é bem servida, mas a gente também tem que cuidar das pessoas, né? E o servidor público, ele é esse elo da execução prática da política pública para chegar até o cidadão. Então, para mim, plano de carreira de servidor público seria uma prioridade, né? Outra situação, eu tenho um projeto grande que é a criação de um bosque dentro do perímetro urbano. Nós temos uma área pública ali dentro de Mauá, chamado o Cinturão Verde, né? Que é de 11 hectares, e que daria um belo de um bosque. Em Mauá, hoje, a gente é muito carente desse lazer coletivo, né? Uhum. E eu acho que a pandemia trouxe essa demanda para o gestor público, né? E Mauá nós não temos. Então, talvez não seja todo cidadão mauá-serrano que precisa da política ali, porque pode ir para Maringá, pode ir para Londrina, mas boa parte da população ali precisa, né? Porque não tem esse poder aquisitivo para poder sair da cidade. Então, acho que a gente tem que trazer, né, essas áreas de lazer para a população ali que precisa, né? Nós temos o plano diretor do município, que está sendo atualizado, mas nesse governo Hermes, eu acredito, pelo menos com o diálogo com ele, não vai ser possível, né, a atualização desse plano diretor. A cidade tem crescido. Hoje nós temos na cidade 9.343, por mais que se diz que houve algum erro, né, de contagem do IBGE, em todos os municípios, Mauá não foi diferente, mas a cidade tem crescido, né? Então, seria um desafio a atualização do plano diretor da cidade, né? Saneamento básico é outra demanda latente, acredito que não seja só de Mauá, mas é um projeto que está em discussão no governo do estado do Paraná, e saneamento básico em Mauá, para mim, seria um projeto de extrema importância, porque é saúde pública também, né? E a gente tem que cuidar. Então, eu teria esses, né, hoje, para a gestão. Os principais destaques hoje seriam esses, né? Nós temos hoje um projeto com o Tribunal de Justiça do Paraná de regularização de moradias irregulares, ali na cidade também, chamado Moradia Legal. É um projeto de parceria que está, né, em andamento com o Poder Público Municipal já, né, e que teria que ter seus desdobramentos, né? Eu espero que ainda nesse governo Hermes a gente consiga regularizar. É um projeto que tem ali, nós temos as 20 casas, por exemplo, que não é mais 20 casas, são 113, né? Que são famílias que não têm registro das suas casas, das suas moradias. Eu sempre digo que a escritura de uma casa é como a identidade de uma pessoa, né? Você tem que ter essa referência para você fazer um carnê numa loja, né? Sim. Então, eu acredito nisso, porque daí você leva a dignidade também, né? Então, para mim, isso hoje... outro projeto também que eu teria assim, em mente seria fortalecer a Secretaria de Assistência Social com projetos voltados para a juventude, né? Hoje, o que está em destaque hoje, por exemplo, hoje, nessa área social em Mauá, é a terceira idade. Mas eu tenho outros projetos, né, que eu tenho que desenvolver. Por exemplo, essa ação, né, com as mulheres. É muito incipiente na cidade, ou quase nada. A gente quase não tem esse trabalho na cidade. Então, seria um desafio também que eu colocaria como plano de governo. Você está até um exemplo, você falou, todo o detalhe que você vai contando, assim, todo esse plano, a gente já pensa em outras cidades que já executaram e funciona. Você falou das mulheres aí dentro da assistência social, dentro desse serviço de fortalecimento. Em Apucarana tem um trabalho que tem destaque, que é do empreendedorismo feminino. Exato. Que as mulheres podem criar suas próprias empresas, têm independência financeira, isso faz a diferença na vida delas. Então, você acha que isso pode avançar também em Mauá?
Com certeza. Eu acredito sempre que a política pública tem que estar voltada para o bem-estar social, né? E aí a gente tem as minorias, né? E as mulheres são um destaque grande, né? Que não são, na verdade, minorias, né? Se a gente olha para a população em geral, né? As mulheres são as que estão ali, né? Que estão na casa, que estão na empresa, né? Que tem essa dupla jornada de trabalho, né? Ser mãe, ser professora, ou ser servidora, né? Ou ser do lar, mas é que está ali, que tem esse cuidado diário. Então, eu fortaleceria, né? E assim como o esporte também, né? Que é uma pegada que, para mim, é importante, porque você trazer a juventude, que Mauá é muito incipiente também, é muito tímido, né, esse trabalho com a juventude nessa área esportiva. E aí se pega todas as categorias do esporte, né? Então, são demandas que a cidade tem que eu acredito que pode ser melhor trabalhada, melhor moldada, né, dentro de um plano de governo que que traga essas demandas, mas que no cotidiano elas sejam vistas e que elas sejam contempladas, né, para esse público jovem que é carente. Infelizmente, né? Eu diria que é muito carente. Até se eu olho do ponto de vista orçamentário, há uma carência, inclusive, porque você sempre olha para a política pública quando você olha para o orçamento. E você olha as prioridades do município quando você olha para o orçamento do município, né, de um plano de governo para o próximo ano, por exemplo, nós temos 350 mil só para o esporte. Né? Se eu divido isso em 12 meses, vai dar para a parte administrativa, mas para executar projetos realmente que fortalecem é muito pouco. Eu tenho 2 milhões só para assistência social. Se eu olho para a demanda dessa secretaria, é quase nada, né, para o tamanho da cidade. Então, eu estou, inclusive, em mãos, eu estou lendo, né, porque como esse hábito da leitura é um hábito mesmo, e eu disse esses dias, inclusive, lá numa da sessão, que eu acho que nós, vereadores, teríamos que rever algumas secretarias para poder a gente fortalecer, mas tem que ter projeto. E eu sinto falta de projetos, inclusive para nós nortear a nossa ação de vereador, de ver projetos das secretarias e planejamentos. Inclusive, é uma das demandas que eu acho que, se a gente tiver um possível governo, tiver essa oportunidade, né, se a comunidade não der essa oportunidade, a gente tem que ter projeto e planejamento das secretarias para dialogar, inclusive, com a comunidade, Ou né, seja, sobre você acha essas que é demandas. Importante que o secretário, ao assumir, ou naquele período em que ele vai assumir, ele tem que estabelecer umas metas? Você acha importante isso? Importantíssimo. Eu acho que até hoje porque, isso não tem mal. Até porque hoje nada acontece, até do ponto de vista particular, familiar, se você não tiver planejamento e metas a ser cumpridas, né, você se perde no caminho. Né? E assim como as prioridades também. Sim. E eu acredito que isso é que dá, né, ao gestor público, inclusive a transparência, né, com a comunidade em geral, mas também da gente levar a política pública para fortalecer tanto ações com a juventude, ações com mulheres, ações com a terceira idade, né? Porque acaba ficando, hoje eu olho assim para Mauá, a gente tem uma ação muito forte em infraestrutura, né? Mas eu vejo uma carência grande nessa área social. Então, isso para mim, e quando eu falo do social, eu falo do todo. Eu falo da criança, eu falo da mulher, eu falo da terceira idade, né? Eu falo da juventude, né? Eu falo do servidor público que deveria, né, ter seu plano de carreira estabelecido, porque eu não penso só no agora, porque às vezes a gente pensa muito na questão financeira e econômica, né? Mas às vezes a gente falha naquelas situações que são bem, né, carentes ali da comunidade, né? Então, seria um pouco esse o espírito, né? Eu sempre digo que mulher, a gente vê aquilo que está perto, né? Então, por exemplo, eu tenho no Paraná 399 municípios. Desses 399 municípios, eu só tenho 29 prefeitas, né? Então,
eu olho, eu conheço algumas aqui, né? Conheço a Suzy, que é a prefeita de Astorga ali, que é uma mulher, que inclusive está muito bem a cidade, né? Eu vejo a prefeita de Pérola, né? Santo Inácio também, aqui nossa vizinha, né? Aqui a prefeita de Tamarana. Então eu vejo algumas prefeitas que estão próximas aí o ciclo nesse movimento municipalista, né? E tem espaço para a mulher poder atuar. E não é pela capacidade. Eu falo que a gente não tem que entrar por cota na política. A gente tem que entrar também pela capacidade de poder contribuir e dar o que há de melhor, né? E eu acho que nós mulheres talvez teria muita capacidade de trazer outras ideias inovadoras, né, para a gestão pública e para a execução de políticas públicas que possa atender mais pessoas, né, que possa atender mais gente, que possa incluir, né? E que possa inovar, talvez, e dar um pouco mais de cores, né? E sabores aí para a gestão. Legal. Eu vou fazer uma última pergunta, pela sua capacidade, pelo seu entendimento de política pública, não pelo meu, pelo seu. A gente poderia ficar conversando aqui várias horas, mas a gente tem um tempo determinado, né, para todos os pré-candidatos, e eu percebi que você falou bastante aí de orçamento. Eu queria encerrar fazendo essa pergunta. Você acha que com o orçamento de Mauá da Serra é possível fazer essa gestão que você propõe? Uma gestão que, pelo que você disse, eu posso resumir assim, pensada no cidadão, pensada nas pessoas. Dá para fazer tudo isso que você acredita ser importante para Mauá? Rodrigo, eu diria, eu cheguei em Mauá em 2015, eu sempre pego esse marco histórico, porque é dali que eu começo a construir minha relação com a cidade, certo, né? É dali que eu começo a olhar para dentro da cidade que eu escolhi como meu espaço de morar. Deixa eu só fazer um parêntese. E, aliás, a história de Mauá da Serra mostra isso. Muitas pessoas que vieram e ajudaram a construir a cidade, né? A cidade, como a gente sabe, ela começou a ser emancipada, né, em 92, então é uma história muito recente. Exato. De lá para cá, milhares de pessoas, milhares de famílias vieram para Mauá como a sua família para construir a história. Continue. Com certeza. Então é por aí que a gente começa, é por aí que eu trago, né? Porque se eu olhar assim, talvez as pessoas olhem para mim e falem assim, mas ela é muito jovem, né, na cidade. E vamos dar prioridade para quem é da cidade. E aí é minha visão assim, de orçamento. Quando eu cheguei na cidade, o orçamento da cidade era 21 milhões, em 2015. Certo. Porque eu sempre tive essa curiosidade, até pela profissão e pelos diagnósticos que a gente faz de IDH, o Índice de Desenvolvimento Urbano daquela cidade, daquele território. E eu digo que é dali que eu começo, que eu talvez eu gostaria de falar do orçamento. Era 21 milhões em 2015. A cidade de Mauá, do ponto de vista da posição sua geográfica, nós estamos numa posição geográfica privilegiada no Vale do Ivaí. Sem dúvida. Né? E com várias possibilidades de só continuar crescendo. 2015 era 21 milhões seu orçamento. Hoje já o ano que vem, já vamos para 58 milhões. Então, se eu olho, a cidade só tem crescido. Pelo tamanho territorial, né, de Mauá da Serra, e por ser uma cidade com característica urbana, pouca rural, né, porque se eu olho para a cidade hoje, a população sua, o perfil é urbano. Né? Ali eu tenho quase 80% da sua população está no perímetro urbano. Então, é uma cidade, por isso que eu trouxe o plano diretor como estratégico para a regulamentação do uso do perímetro do solo urbano, né? E da organização urbana ali, né? E aí, se eu olho para o orçamento, hoje, é claro que ele tem crescido porque a cidade também tem acompanhado esse crescimento, né? Tanto pela sua posição geográfica. Então, com o orçamento que eu tenho hoje, é sim possível, né, eu desenvolver políticas e projetos que tenha êxito, né, dentro do orçamento que eu tenho. Né? Se eu olho o número de servidores, se eu olho para a saúde, para a educação, né, ali para o geral, né, hoje que eu tenho do município, para a equipe que eu tenho no município e para o orçamento que está colocado, é possível sim. Né? Até porque eu falo que o gestor próximo que entrar, pós-gestão Hermes, ele, por exemplo, essa parte de asfalto já está contemplada.
Então, ele teria outros projetos e outras prioridades para poder dar conta. Então, acho que pela cidade, hoje, por exemplo, eu tenho menos de 100 quilômetros de estradas rurais, então, que já estão sendo atendidas, né, por essa gestão Hermes, por exemplo. Né? O que eu teria que dar uma olhada, talvez seja esses projetos que eu acabei dizendo. Né? Então, hoje, eu acho que a cidade teria as condições, com certeza, de continuar evoluindo, de trazer mais empresas para geração de emprego. Se eu olho para Mauá, eu tenho 3 grandes empresas ali, né? Então, pelo orçamento que eu tenho, e pelo perfil populacional, e pelo tamanho da extensão geográfica do município, eu acho que o orçamento hoje ele caberia assim num planejamento estratégico, desenvolvimento local, né? É claro que além desse orçamento eu tenho parceiros, governo do estado, governo federal, com os deputados parceiros, né? Que também isso no meio do caminho da gestão vai se trazendo, né? Para poder desenvolver projetos estratégicos, né? E que seja de interesse ali da comunidade e da própria gestão. Show, muito legal. Queria agradecer demais pela sua visita, está convidada para vir outras vezes aqui. Eu acho que essa conversa é muito importante, inclusive para o próprio eleitor, para ele conhecer mais. Tenho certeza que você tem muitos amigos, muitos conhecidos, muitas pessoas que te acompanham, mas que a gente possa levar esse debate a mais pessoas, né? Que é quanto mais a cidade debate sobre a política, eu acho que mais profissional, como você diz, vão ficando os políticos, né? Os interessados em se envolver nisso. Obrigado mesmo. Sucesso aí na sua carreira. Precisa da gente, nós estamos sempre à disposição. E você que é de Mauá da Serra, já comente aí, né? Quem que você quer que a gente entreviste aqui no SmartCast, que a gente bata esse papo para você saber quais são as ideias dos próximos ou dos futuros candidatos a prefeito na cidade de Mauá, como a Edith disse, uma cidade importantíssima, privilegiada na região do Vale do Ivaí, com certeza em todo o Paraná. A gente vai ficando por aqui. Antes, só te agradecer. Se quiser falar mais algumas palavras, fica à vontade. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Boa Smart. Estamos sempre à disposição, tá? Da população também, desse meio de comunicação que leva tantas pessoas, né? Leva a nossa mensagem. E eu espero que tenha sido satisfatória. Foi muito legal. Né? E que a gente se coloca aí à disposição, tanto da Boa Smart, né? Assim que for lançada a pré-candidatura também, para vir trazer nossas ideias e qual será nosso projeto aí para o pleito eleitoral de 2024. Muito obrigada. Eu que agradeço, espaço sempre aberto. E a você que acompanhou mais esse SmartCast, muito obrigado e até a próxima edição.